TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre, né, gente, a cada um de vocês, milites, que fazem parte dessa família aqui da Milícia da Imaculada. Tudo que nós preparamos em nossa TV é exatamente, especialmente para cada um de vocês que fazem parte dessa família. E vocês sabem, não há como iniciar o nosso programa sem nos consagrarmos a Nossa Senhora. Então eu já te convido a ir silenciando o coração para a gente poder fazer a nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Quão maravilhoso quando nos colocamos no colo da Mãe Maria, quando fazemos a nossa consagração, né, gente? Olha, eu quero fazer um convite para você. Vocês sabem, claro, que quem faz o programa Viver com Fé e Saúde também são vocês, nos dando sugestões de pauta. Você também pode participar dos programas oracionais, ligando para a gente. Olha só, vocês podem ligar no 3349-1015 ou no nosso WhatsApp 993470532. Você tem alguma sugestão de pauta para o Viver com Fé e Saúde? Manda pra gente que vai ser muito bem recebido e nós vamos em busca daquele tema que você sugeriu. E nessa semana nós estaremos falando, gente, sobre cuidados paliativos. Vocês sabem exatamente o que são os cuidados paliativos? Para falar conosco, nós estamos muito felizes por receber pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, ela que é médica paliativista, a doutora Tatiana Letícia Edith. Ela está ali já aguardando para falar com a gente sobre esse tema tão importante e vamos ouvir, vamos saber e vamos aprender um pouquinho mais sobre cuidados paliativos. Fiquem aí, voltamos já após o intervalo com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, é com muita alegria em nosso coração que nós recebemos aqui pela primeira vez em nosso programa e com certeza voltará em outros momentos a doutora Tatiana Letícia Edith, ela que é médica paliativista e olha o tema que nós falaremos nessa semana, gente. Cuidados paliativos, um tema tão relevante, né? No nosso cuidar, né? Ao nosso redor, enfim. Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Viver com Fé e Saúde, doutora. Muito bom tê-la aqui, viu? Obrigada, Cláudia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar falando sobre esse assunto que mora tanto no meu coração. Ah, sem sombra de dúvidas. Eu sou meio suspeita para falar também, porque é um carinho, né? Um cuidado, é um olhar diferenciado que a gente tem em relação a essa abordagem, não, doutora? Sim, é uma abordagem muito especial, na verdade é um resgate do cuidado na sua forma original. E é um cuidado que é feito não só pela equipe médica, mas por toda a equipe de saúde. Exato. Não dá para dizer que existe cuidados paliativos em um local se existe só o médico, é toda uma equipe, né? Mas fala pra gente exatamente o que vem a ser cuidados paliativos para quem está nos acompanhando, querida. Então, cuidado paliativo é um cuidado integral para a pessoa que enfrenta uma doença grave que ameaça a sua vida, que junto com essa doença existe sofrimento, e esse cuidado é voltado para alívio do sofrimento, para trazer qualidade de vida. E é um cuidado que não é focado apenas na questão física, nos problemas do corpo, mas um cuidado que também vê o sofrimento em outras esferas, na questão social,
emocional, psicológica e na questão espiritual. Então, todas as dimensões do ser humano são olhadas juntas. Exato. Embora tenha todos esses recortes acerca do que é de fato cuidados paliativos, existe ainda muita confusão, vamos dizer assim, sobre o que exatamente seja cuidados paliativos, né? Não é simplesmente segurar na mão do paciente que está ali em sofrimento, não é somente isso, é muito além, né? Então, conta pra gente exatamente o que não é cuidados paliativos e que as pessoas meio que confundem ainda também. Sim. Primeiro, cuidado paliativo não é abandono. Cuidado paliativo não é jogar toalha, não é desistir do paciente. Cuidado paliativo não é isso. Cuidado paliativo também não é apenas tratar a dor, não é apenas tratamento de alguns sintomas físicos especificamente. Cuidado paliativo não é retirada de suporte também, não é suspensão de medidas, não é suspensão de quimioterapia, não é suspensão de antibióticos ou suspensão de hemodiálise. E cuidado paliativo, ele não é feito apenas por um profissional, ele é feito por uma equipe, né? Então, uma equipe que é voltada para atender todas essas demandas de um ser humano, de uma pessoa que está em sofrimento por conta de uma doença. E uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada e especializada, né, doutora? Porque não adianta Sim. simplesmente o profissional falar, ai, eu quero trabalhar nessa abordagem e não fez nenhuma especialização. Não é isso, Sim. né? Como a gente diz, qualquer ajuda Sim. não ajuda. O profissional, seja qual recorte for, ele precisa saber exatamente, né, o que são cuidados paliativos, qual a forma de atuação em sua abordagem, né? Sim. Então, dentro da medicina, cuidado paliativo é uma área de atuação, então existem residências de cuidados paliativos, existem pós-graduação e existe prova de título de cuidados paliativos. E cuidado paliativo também é uma especialidade da enfermagem pelo COFEM e é uma especialidade da fisioterapia pelo Conselho da Fisioterapia. Então, existe muito estudo, muita técnica, muitos artigos, muito aprofundamento de estudo nesse sentido dos cuidados paliativos. Então, é algo que quem se dedica a trabalhar nessa área precisa ter preparo técnico para estudar, além de ter vontade de querer fazer. Exato. E lembrando que não são só essas 3 profissões que montam, né, uma equipe de cuidados paliativos, porque todas as outras também têm as especializações, né, da equipe multidisciplinar, né? Sim. Sim, fundamentalmente, cuidado paliativo, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, psicóloga, assistente social, fonoaudióloga, nutricionista, inclusive profissionais religiosos. Então, Isso. capelãos, Isso. podem ser pastores, padres, podem ser de outras religiões. Todos eles vão trazer também essa abordagem do sofrimento nessa outra esfera, que é a esfera espiritual, a esfera religiosa ou existencial, que a gente fala também. Que faz toda a diferença, né? Quando se trata desse cuidado, né? Dispensado ao paciente e ao familiar também. Querida, fala pra gente a diferença, se tem diferença, claro, entre cuidados paliativos e tratamento paliativo. Qual a diferença? Então, o cuidado paliativo, como eu falei, é um cuidado voltado para aliviar o sofrimento do ser humano e trazer qualidade de vida. Trazer condições, inclusive, para que o paciente continue conseguindo fazer o tratamento por mais tempo, com melhor resultado, né? O cuidado paliativo, então, inclusive, ele já é comprovadamente um cuidado que aumenta a sobrevida, aumenta o tempo de vida das pessoas que são acompanhadas por ele. Sendo isso um tratamento oncológico ou tratamento de uma doença pulmonar ou de uma doença cardíaca, porque o cuidado paliativo ele não é só para o paciente oncológico. Então, é para todo paciente que enfrenta uma doença que é uma doença evolutiva, uma doença progressiva. Então, paciente que tem insuficiência cardíaca, cirrose, doença pulmonar ou enfisema, que tem um quadro de demência, um quadro demencial, um quadro neurológico, além dos pacientes oncológicos. E o tratamento paliativo, ele é um tratamento medicamentoso que não tem objetivo de cura. Então, que não vai trazer a cura com aquele tratamento, mas pode trazer um retardamento da evolução da doença ou que essa doença não evolua com tanta rapidez.
Já o cuidado paliativo, ele vai trazer a qualidade de vida e vai ser feito por essa equipe multi, objetivando a melhoria da qualidade de vida. Em que momento se iniciam cuidados paliativos? Porque você colocou bem no início da nossa conversa que não é um abandono, né? Isso significa que as pessoas podem pensar, ele foi encaminhado para cuidados paliativos, você está abandonando o paciente, né? Então, em que momento que é dado o início dessa abordagem ao paciente, querida? Sim. Idealmente, pela Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo deve ser iniciado ao diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida. Então, logo no início do acompanhamento ou do tratamento dessa doença. Que é quando a gente conhece o paciente, a gente aborda como ele está se sentindo no enfrentamento dessa doença, a gente levanta a biografia dos pacientes, os seus valores, as suas preferências, como ele prefere levar essa doença, inclusive quando chegar numa fase avançada. E isso muitas vezes é feito pela equipe assistencial que inicia o tratamento do paciente. A gente não consegue ter paliativistas, especialistas, para acompanhar todos esses pacientes que estão iniciando o tratamento, né? E numa fase mais avançada, aí a gente já precisa de uma equipe de especialistas, porque os sintomas se acentuam, o sofrimento se acentua. Então, numa fase mais avançada, já é feito por uma equipe de especialistas em cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo, ele não é uma dicotomia. O paciente não sai de um tratamento curativo para um tratamento paliativo. O cuidado paliativo, ele caminha junto, em paralelo. As duas coisas vão concomitantes. E à medida que se esgotam as opções de terapia curativa, o cuidado paliativo vai ganhando mais espaço dentro do acompanhamento do paciente, até o momento que o cuidado paliativo se torna predominante no cuidado do paciente, já em umas fases mais avançadas. O paciente que faz acompanhamento com cuidado paliativo, ele pode ficar meses, até anos em acompanhamento com cuidado paliativo. Então, ele não se limita às últimas semanas ou aos últimos dias de vida. Ele acompanha todo o tratamento do paciente até o seu final. E, inclusive, com essa abordagem que você falou, também da família, a família também é abordada. Então, a gente cuida do binômio paciente e família, né? Quando uma pessoa adoece, a sua família adoece junto. Então, a gente precisa olhar para esse entorno, que é a rede de suporte do paciente. E também já começa a cuidar dessa família que está no enfrentamento de um luto antecipatório e continua o acompanhamento após o falecimento do paciente nesse cuidado com o luto das pessoas que ficam. Exatamente. É tão importante você falar desse recorte de que caminham juntos, né? Inclusive a família também nesse cuidado, porque as pessoas às vezes têm aquela concepção de, mandou para aquela equipe de fim de vida, e não é isso, né? É exatamente realmente acolher essa família, acolher esse paciente, né? Sobretudo nas suas dores, porque o impacto do diagnóstico de uma doença grave, de uma doença muito séria, não é só no paciente, né? É também no familiar, e se a gente for fazer um recorte maior na própria equipe, né, doutora? Por isso a importância de ser uma equipe preparada e de ser uma equipe que também que se cuida, né? Para que realmente possa dar o melhor profissionalmente, né? E não dá para a gente separar a formação pessoal da formação profissional, né? Nós somos únicos, né? Nós somos um todo. E quanto mais nós termos um olhar de cuidado para conosco, melhor a gente pode dar o nosso melhor como pessoa humana, sobretudo como profissional para aquele outro que necessita, né? Sim, isso que você falou é fundamental, é muito importante. A pessoa que cuida, ela precisa se cuidar, se colocar em primeiro lugar, estar bem para poder cuidar do outro, né? Então, cuidar da sua saúde mental, sua saúde física, saber também dividir o seu tempo para ter o tempo para o próprio cuidado. A gente vê muito cuidador adoecendo também. Familiares que passam a se dedicar exclusivamente ao cuidado de uma pessoa, né? Não conseguem dividir essa tarefa. Mas os profissionais de saúde que cuidam precisam muito desse olhar de se cuidar, de se valorizar, o tempo que tem para si, para estar bem para cuidar de outra pessoa, né? Isso você conhece bastante, né, Cláudia? É um trabalho importantíssimo, né? A gente brinca aquela questão da frase que a gente ouve no avião. Primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar na outra pessoa. Exatamente. E é isso, a gente precisa estar
se preparando para isso de várias formas, né? Então, esse preparo de estar bem consigo próprio para cuidar do outro é fundamental para poder cuidar bem. Até porque quando você tem esse autoconhecimento da importância de que é o autocuidado, você se permite também atravessar a fronteira quando você necessita desse cuidado, né? Quando você está em adoecimento, seja ele em qual esfera for, e você se permitir atravessar essa fronteira e falar, não, agora eu preciso do meu momento e eu preciso ser cuidado, né? Porque não somos heróis, né? Não somos de ferro, não colocamos o dedinho na tomada para reabastecer, e que bom, né? Que se beliscar que dói de verdade. Somos humanos, somos falhos, e exatamente por isso a gente precisa realmente ter esse olhar amplo, né? De cuidado também, e é uma via de mão dupla, né? À medida que eu me cuido, melhor eu vou poder cuidar dos meus pacientes. Agora, diz uma coisa pra gente, querida. Há um local específico para que esses cuidados paliativos possam acontecer, seja para o paciente, seja para o familiar? Então, as equipes de cuidados paliativos, hoje no Brasil e na maioria dos países do mundo, elas estão melhor organizadas dentro dos hospitais. Então, pacientes que estão internados em enfermarias, em UTI, são os que mais têm oportunidade de receber os cuidados paliativos. Entretanto, o cuidado paliativo ele deve ser ofertado aonde o paciente está. Então, na sua residência, um serviço de atenção domiciliar, alguns SADs que a gente tem aqui, inclusive em Campo Grande, no serviço ambulatorial, nos consultórios, nos ambulatórios, tá, que a gente tem do SUS ou dos hospitais privados, das clínicas. No pronto atendimento, a gente também tem que ter uma abordagem do cuidado paliativo, para a gente não tomar medidas invasivas que apenas provoquem ou prolonguem o sofrimento do paciente. E dentro dos hospitais, então, em UTIs, em enfermarias, em casa, no ambulatório, no programa de saúde da família, inclusive a medicina de saúde da família é um pré-requisito, às vezes, para ter a titulação de cuidados paliativos. Então, em todas as áreas onde o paciente está, seja em casa, no consultório ou no hospital, esse cuidado paliativo pode e deve ser ofertado. Conta pra gente como que funciona, doutora. Então são vários locais, né, que podem ser ofertados, e que bom que nós já temos, inclusive pelo SUS, né? Como é que funciona esse trabalho? Então, geralmente o médico assistente do paciente, seja ele um cardiologista, um pneumologista, um oncologista ou um clínico geral, ele encaminha o paciente para um acompanhamento conjunto dos cuidados paliativos. Então, é agendada uma consulta com o médico, ou uma avaliação, uma interconsulta quando o paciente está internado, para esse paciente passar por uma primeira avaliação e abordagem. Essa primeira avaliação, o ideal é que o médico já chegue ou com psicólogo, ou com enfermeiro, ou com assistente social, né? Que são esses 3 profissionais que juntos começam o levantamento da abordagem dos cuidados paliativos. E aí esse segmento com o cuidado paliativo, ele se dá de acordo com a necessidade do paciente. De acordo com a necessidade de controle de sintomas, se ele precisa, às vezes, de uma visita diária durante a internação, ou ele precisa de consultas no ambulatório ou no consultório semanais ou quinzenais, ou ele precisa de visitas domiciliares uma vez por semana, uma vez por mês. Aí depende dessa demanda. E esse acompanhamento, ele tem continuidade, ele continua enquanto o paciente tiver necessidade desse controle de sintomas. Então, ele começa e acompanha o paciente até o final. Então, essa equipe, ela é mais ou menos solicitada, inclusive cada profissional é mais ou menos solicitado de acordo com a demanda do paciente. O paciente que tem uma questão de ter uma ostomia ou de ter uma lesão de pele, ele vai precisar mais do enfermeiro durante algum momento. Ou que tem alguma questão social que precise ser resolvida, de benefício, o assistente social ele entra um pouco mais atuante nesse caso. Ou o paciente que está tendo problema grave de enfrentamento, um quadro depressivo, ansioso, o psicólogo vai atuar mais com esse paciente. Entendi. É um cuidado amplo, né? Cada qual no seu recorte, não deixando de olhar para a figura humana que está ali, né? Ao mesmo tempo que cuida de todas as esferas, todos os recortes da vida desse paciente, não olhar somente para essas dificuldades, mas é olhar para o paciente como um todo, né? Como uma pessoa única que está ali recebendo esse suporte, não, doutora? Sim, é isso.
A gente fala muito que os médicos e todos os profissionais de saúde, eles estão preparados para tratar a doença. No cuidado paliativo, a gente cuida da pessoa que tem a doença e não da doença que a pessoa tem. Então, a gente olha para todas essas esferas do ser humano e todas essas dimensões que ele traz, tratando a pessoa que tem a doença. Eu fico muito emocionada com esse tema, porque na verdade é você ter a possibilidade em equipe de dar dignidade a essa pessoa, né? Porque com o diagnóstico de uma doença tão séria, é como que se aquele paciente pensa, né? Meu Deus, eu estou sendo castigado, né? Tudo que está acontecendo comigo é castigo. A família também pode ter esse tipo de pensamento, e você falou, cada profissional na sua abordagem vai cuidar, como todo desse paciente, mas é dignidade, né, que esse paciente necessita, esse familiar necessita também, esse olhar de afeto, ao mesmo tempo que técnico profissional, também humano, né, não dá para fazer qualquer coisa, né, porque qualquer coisa não é cuidado paliativo, né, é exatamente saber o que está fazendo para o melhor para o paciente, para o familiar, não? Sim, o que é mais adequado para ele. Em cuidado paliativo a gente não faz gambiarra, né? Porque às vezes o paliativo é usado como sinônimo de gambiarra, a gente não faz isso. A gente olha individualmente para aquele indivíduo, para o ambiente que ele vive, para como está sendo o enfrentamento da doença, quais são as suas necessidades e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Exatamente. Nós estamos conversando com a doutora Tatiana Letícia Edith, ela que é médica paliativista. Estamos falando sobre cuidados paliativos, mas agora nós precisamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Chegou agora. Ai, 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 pessoal! Nós estamos falando nessa semana sobre os cuidados paliativos, né? Nós estamos em outubro, nós comemoramos o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. É sempre o segundo sábado de cada mês de outubro, nós já vamos falar sobre isso, o que está acontecendo aí. E a nossa convidada pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde é a doutora Tatiana Letícia Edith, ela que é médica paliativista. Estamos falando exatamente sobre esse recorte, cuidados paliativos. Já trouxe várias informações bem relevantes no bloco anterior. E doutora, em relação aos princípios dos cuidados paliativos, fala pra gente um pouquinho sobre isso, querida. Sim. Então, os cuidados paliativos, ele não tem um protocolo, né? Assim, na área hospitalar, a gente está muito acostumado a lidar com protocolos, né? Os cuidados paliativos, eles são baseados em princípios, e a partir desses princípios que a gente individualiza o cuidado com o paciente. O primeiro princípio é fornecer alívio da dor e outros sintomas. O paciente que está com dor, ele não tem qualidade de vida, ele não dorme, ele não come, ele não consegue trabalhar, né? Então, em primeiro lugar, oferecer todo o alívio da dor. Então, para esse paciente, quando é necessário, usar medicamentos conforme a necessidade dele, morfina, metadona, a gente entendendo que não é reservado para pacientes que estão em final de vida esses medicamentos. Ok. E aí a gente cuida da dispneia, da fadiga, do prurido, da constipação e todos os sintomas que vêm junto. O segundo princípio do cuidado paliativo é reafirmar a vida e a morte como processos naturais, né? Então, a aceitação do processo de viver e de morrer como processos naturais, né? A gente não ficar lutando e combatendo a qualquer custo, e o custo quem paga é o paciente, né? Quando o paciente se aproxima desse processo natural que é a finitude. O terceiro princípio do cuidado paliativo é não acelerar nem antecipar a morte. Então, a gente não faz nada nem para progredir, para protelar esse processo com sofrimento e nem para adiantar ele. O quarto princípio é integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado com o paciente. Então, esses aspectos são muito importantes, existe muito sofrimento emocional conjunto com o enfrentamento da doença e muitas vezes sofrimento espiritual existencial também, que são levantados durante o processo de adoecimento. O quinto princípio é oferecer um sistema de suporte que ajude a família a lidar com o adoecimento do paciente em seu próprio ambiente. Então, se for possível em casa,
que é onde a família se sente melhor, com mais conforto, a gente vai ajudar essa família a fazer esse cuidado em casa. O sétimo princípio é sempre abordagem multi, né? E ajudar a família a já se preparar para o luto que vem com o processo de, às vezes, imaginar a ausência de perda desse familiar, né? Então, esse cuidado de já preparar a família para isso. A gente sabe que às vezes o luto acontece bem antes, quando aquela figura que a gente tinha, às vezes do pai, da mãe, já não é mais o mesmo. Quando existe uma inversão de papéis, né? Quando o filho passa a cuidar de uma mãe. Então, o cuidado paliativo ele já aborda isso também. O oitavo é influenciar positivamente no curso da doença, como eu falei, dar mais condições para que o paciente possa continuar fazendo o seu tratamento, tenha uma melhor qualidade de vida e possa viver o mais ativamente possível até o momento da sua morte. E o oitavo princípio é que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, de preferência ao diagnóstico, como a Organização Mundial de Saúde recomenda. Vendo você falar sobre os princípios do cuidados paliativos, não há como lembrar da doutora Maria da Graça. Um beijo, querida, ela que mora lá em Itajubá. Doutora Maria da Graça é esposa do doutor Marcos Túlio, que hoje já mora no céu e que foi um dos pioneiros, né, dos cuidados paliativos aqui no Brasil. E ela sempre diz algo aqui que toca e é muito profundo e muito real, muito verdadeiro. Ela diz mais ou menos assim, que é preciso vestir a camisa de aceitação de que a vida é finita e de que o humano justo e amoroso é cuidar sempre no antes, no durante e no depois, sem abandonar, né? E é exatamente a importância realmente do profissional estar cuidando de si, de ser um profissional qualificado, porque quando se depara com a finitude, né? Às vezes o profissional pode sim se afastar, né? Mas a gente não pode abandonar. Né? A gente também tem as nossas dores, a gente também forma o vínculo com o familiar, com o paciente, né? Mas a gente saber que realmente nós todos somos finitos. E ao mesmo tempo, doutora, essa frase dela mostra muito quando o profissional se dá de cara com a sua própria finitude, né? E se isso também não está muito bem trabalhado, acaba colocando os pés pelas mãos e aí ficando numa esfera de imediatismo e de possibilitando coisas que na verdade não tem a ver com o paciente, mas tem a ver com ele próprio, não? Então é muito importante todas essas questões, sobretudo dos princípios, né? Sim, exatamente. Quando a gente vê uma pessoa que está encarando o seu final de vida, a gente lembra da nossa própria finitude. E isso é muito difícil. Isso nos traz muitas lembranças de perdas que nós já vivenciamos, nos traz medo, nos traz angústia. E o que acontece frequentemente é do profissional partir para uma estratégia de evitação, né? Evitar o contato, evitar falar sobre aquilo, evitar enfrentar aquilo com que eu não sei lidar dentro de mim, né? E por isso que é tão importante a gente estar preparado e se conhecer e ter as coisas resolvidas e ressignificadas dentro da nossa vida, para poder cuidar de outra pessoa. Exato. Conta pra gente sobre a conspiração do silêncio em cuidados paliativos, querida. Então, a conspiração do silêncio é quando ou a família não quer que o paciente saiba de alguma coisa da sua doença, ou o familiar não quer que a família saiba, né? E pode acontecer também da família e o paciente não querer que o profissional saiba, né? Então, é um triângulo, né? E muitas vezes a família, principalmente na questão do câncer, imagina que não contar para o paciente o seu diagnóstico está, de alguma forma, protegendo aquela pessoa de sofrimento, né? E o que a gente sabe por estudos e pela vivência, pela nossa prática, trazer para o silêncio, para essa conspiração do silêncio, uma coisa tão importante naquela vida da pessoa, não vai ajudá-la a enfrentar. Então, primeiro, o paciente ele tem o direito de saber sobre o seu diagnóstico. E o profissional de saúde, ele tem a obrigação de falar a verdade. É claro que a gente não vai impor isso, é claro que existem formas da gente abordar isso, né? O paciente ele tem o direito, mas ele não tem a obrigação de saber. Então, algumas pessoas preferem saber do seu diagnóstico,
de uma forma superficial, outras querem saber em detalhes, outras precisam se preparar mais para o momento de saber. Mas esse empoderamento da verdade é o que vai trazer para o paciente ferramentas para lidar com aquela situação. Então, eu sempre digo para as famílias, quando elas querem criar essa estratégia de evitar falar sobre esse assunto. Primeiro, o paciente tem o direito de saber, né? Se ele me perguntar, eu não posso mentir, isso leva a uma quebra de vínculo, uma quebra de confiança. Exatamente. Entre o profissional e o paciente, porque à medida que a doença evolui, que a doença progride, o paciente sente no corpo dele que alguma coisa não está certa, e isso gera mais angústia, mais ansiedade, porque ele não entende o que está acontecendo com ele mesmo, né? Exato. E a família acaba perdendo a oportunidade de criar mais vínculo com o paciente, de trazer à tona os seus sentimentos, de aproveitar os momentos, inclusive até de se despedir, né? Então, a conspiração do silêncio perde a família, perde o paciente, perde o profissional, às vezes, de abordar assuntos muito importantes para aquela pessoa e para aquela família. Todos saem perdendo quando acontece essa conspiração do silêncio. Mas isso é uma coisa muito delicada que dentro de cada família e para cada pessoa a gente precisa abordar do jeito que é mais adequado dentro daquele contexto. E como a gente sabe, né? A forma como você lidou com a sua vida durante a sua vida toda é como você vai lidar com a sua doença. Tem aquele paciente que deixa tudo para a esposa resolver, né? Tem aquele paciente que ele quer resolver absolutamente tudo. Isso também precisa ser respeitado, né? Cada qual, inclusive quando é criança, né? Porque a mãe não quer que fala para a criança, mas a criança já está sabendo de absolutamente tudo. E aí nós precisamos respeitar o tempo dessa mãe também, para que realmente em conjunto possa se falar abertamente com uma criança também, né? Então, como você falou, é respeitar o tempo de cada um, até porque tem aqueles pacientes que eles querem saber a conta-gotas, né? Aos pouquinhos eles querem saber. E o profissional, ele tem que trabalhar essa questão da ansiedade em si, para poder respeitar essa decisão do paciente, não, doutora? Sim. E muitas vezes o que acontece é que o paciente ele já sabe. Ele já sabe da sua doença, ele já sabe do seu diagnóstico, ou ele desconfia fortemente. Isso só não foi verbalizado. Mas o paciente já sabe daquilo. E aí o que acontece? O paciente finge que não sabe, a família finge que acredita que o paciente não sabe. E nisso a gente acaba perdendo tanta oportunidade de demonstrar amor, de trazer o que é importante, de aproveitar o tempo, né? Exato. Então, não é positivo para ninguém. E quando se trata, né, de paciente fora de possibilidade terapêutica, é como você colocou, impossibilita a questão de repente, as possibilidades de despedidas, né, de um perdão, de pedir perdão e de ser perdoado, né, e possibilitar esses momentos únicos realmente que existe em um momento, né, de paciente em cuidados paliativos. Querida, fala pra gente sobre uma lei que diz sobre os cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo, ele é bem regulamentado já no Brasil. O Brasil, se a gente for comparar com outros países do mundo, é um país que a gente já tem muito embasamento legal para o cuidado paliativo. A primeira lei que foi feita foi a resolução do CFM, que é a resolução 1805 de 2006, que é a lei da ortotanásia, né? Então, essa lei fala que o paciente, numa situação de uma doença avançada e progressiva, ele tem o direito a receber os cuidados para alívio do seu sofrimento e não prolongar essa invasão. Outra lei que a gente tem é a lei da recusa terapêutica, que é a lei 2232 de 2019. Então, o paciente ele tem o direito de recusar tratamentos quando ele vê que aquilo não traz mais benefício para ele. Tá? Ele tem o direito de interromper um tratamento ou de não iniciar um tratamento, tá? Quando ele tem o entendimento que aquilo não vai somar qualidade de vida para ele, que está provocando mais sofrimento. Sim. E a gente também tem a resolução de 2012, que é a resolução 1995 do CFM, que é a resolução sobre testamento vital. Então, o paciente ele pode deixar descrito o que ele quer e o que ele não quer quando ele está numa situação que talvez ele não possa mais responder.
Junto com esse testamento vital, o paciente pode escolher um procurador de saúde, aquela pessoa que pode tomar as decisões por ele, uma pessoa que conheça as suas vontades, em quem ele confie, e pode responder por ele. Por exemplo, eu não quero ir para uma UTI, ou eu não quero ser entubado, ou eu não quero fazer hemodiálise, eu não quero passar por uma reanimação, por massagem cardíaca. O paciente ele pode tudo isso, todas essas vontades, deixar descrito no que a gente chama de testamento vital. Pode ser feito com a ajuda de um advogado, mas preferencialmente com um médico que conheça o paciente. Pode ser registrado em cartório ou não, mas o mais importante disso tudo é conversar com a sua família. Converse com a sua família, com honestidade, com sinceridade, para que eles saibam o que para você é importante, o que para você é fundamental. Ok. Doutora, fala pra gente rapidamente, se for possível, dessa forma, a diferença entre ortotanásia, distanásia, mistanásia e eutanásia, querida, porque tem diferença entre essas 4 questões, não? Sim. Vamos começar pela mais polêmica, né? Vamos começar pela eutanásia. Ok. Eutanásia é você provocar a morte de um paciente que está em fase final de vida, que tem uma doença grave. Eutanásia é crime no Brasil e em quase todo o mundo. Eutanásia é o assassinato, é um homicídio do paciente. Então, eutanásia não tem nada a ver com cuidado paliativo. No cuidado paliativo, a gente fala que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, a eutanásia não tem nada a ver com cuidado paliativo. A gente não provoca a morte de nenhum paciente. Mistanásia. Mistanásia é uma coisa muito triste, infelizmente muito comum. Mistanásia é o abandono do paciente. Então, deixar o paciente sofrendo. Mandar para morrer em casa, sem assistência, né, sem cuidado. Deixar aquele paciente que está no pronto atendimento, numa maca, para ser o último a ser visto. Porque ele está em cuidado paliativo, então ele não precisa que ninguém veja ele. Então, é o abandono terapêutico. Isso se chama mistanásia. Ortotanásia, que é o que o cuidado paliativo faz, que é essa primeira resolução do CFM que eu falei, é a morte no momento certo e da forma correta. Então, com os sintomas amenizados, com os sintomas paliados, com conforto, com sintomas cuidados, onde a gente prioriza o conforto e respeita a evolução natural da doença até o seu momento. Mas não só isso, mas cuidando para que isso aconteça, que flua de uma forma natural e sem sofrimento. Exato. Ó, segundo sábado de outubro é o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, né? Conta pra gente que neste ano agora é dia 8, né? Conta pra gente desde quando existe essa data e a importância, querida, dessa data. Essa data existe há mais de 15 anos. Foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde e pela Instituição Internacional de Hospice e Cuidados Paliativos. Essa data foi feita para trazer a importância dos cuidados paliativos, para que isso seja divulgado para todas as pessoas, porque todo mundo está sujeito ao enfrentamento de uma doença grave. E esse ano o tema do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos é Curando Corações e Comunidades. Então, é esse cuidado que a gente faz para que a comunidade esteja envolvida no cuidado, esteja comprometida no cuidado e para que a gente cuide do coração de cada um que está enfrentando uma doença grave e a sua terminalidade. Sem dúvida. Querida, deixa uma mensagem final para nós sobre a importância de nós falarmos desse tema para a sociedade. Embora você já falou um pouquinho aí, né, sobre a questão do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, mas sobre um tema ser tão relevante assim, que as pessoas nem imaginam, né? Nossa, vamos falar sobre cuidados paliativos, né? Qual que é a importância disso? E é realmente muito relevante, não? Sim. Então, eu queria trazer a mensagem de que não tenham medo do cuidado paliativo. O cuidado paliativo vai cuidar de você, vai cuidar do seu familiar, da pessoa que você ama, com carinho, com empatia, com cuidado holístico, com esse cuidado integral para o ser humano, respeitando os princípios, as vontades, respeitando os princípios da bioética, né, de cada pessoa e trazendo conforto para a fase final de vida. Não tem como o final de vida ou a despedida de uma pessoa não ser triste, mas a gente pode trazer significado para isso e pode trazer
o resgate do legado dessa pessoa que está nos deixando. Que essa é a nossa verdadeira herança, o legado que a gente deixa nesse mundo. Exatamente. Doutora Tatiana Letícia Edith, ela é médica paliativista. Muito obrigada pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Gratidão por estar conosco aqui no Viver com Fé e Saúde, viu, doutora? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, muita gratidão, Cláudia. O que você acreditar aí que é um tema relevante trazer pra gente, você é sempre muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Vamos pro intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez a doutora Tatiana. Querida, muito obrigada pelo seu sim aqui, à TV Imaculada, ao nosso Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada e parabéns por esse trabalho maravilhoso, realmente muito importante, fundamental, que você realiza junto às famílias que necessitam de ti, junto a toda essa equipe também que você faz parte. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu sacerdócio e pela pessoa humana que você é. Muito, muito obrigada. Você está chegando agora e você perdeu o nosso Viver com Fé e Saúde? Não há problema algum, porque existem as reprises no decorrer da semana, né, gente? E nessa semana nós falamos sobre cuidados paliativos. A nossa convidada foi a médica paliativista, a doutora Tatiana Letícia Edith. Falou sobre cuidados paliativos, você perdeu, você pode acompanhar então nas reprises durante a semana ou no canal do YouTube. Você ainda não nos acompanha no canal do YouTube? Rede Imaculada de Comunicação. Você pode entrar lá, clica numa parte vermelhinha que está escrito inscrever-se, né? Coloca também lá informações pra gente, o que você achou da entrevista, o que você achou dos programas que você assistiu por lá. Curte, compartilha com as pessoas, né, que você acredita que é importante também ouvir e assistir a matéria. Clica no sininho para você receber também todas as nossas notificações. Nós agradecemos muito se você fizer parte também, nos acompanhar também lá no canal do YouTube, gente, porque sendo assim, vocês nos ajudam a crescer cada vez mais nessa obra, vocês fazem o canal também crescer. E lá você vai ter várias informações, além da reprise dos programas, né, das reprises que vocês podem acompanhar, vocês acompanham por lá também celebrações direto da nossa sede e informações sobre a nossa obra. É muito importante que você também nos acompanhe lá. Eu desejo que todos tenham uma semana abençoada, produtiva, cheia da graça de Deus. Um abraço bem apertado, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!